Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu gostaria de deixar aqui uma palavra de reflexão para todos, que se encontra no livro de Provérbios, versículo 7, verso 1. É uma palavra de ensinamento, uma palavra de conhecimento, que nos ensina como devemos viver nessa terra, uma vida correta, uma vida que agrada a Deus, uma vida sábia, porque sabemos que nos dias de hoje há muitas ilusões, muitas coisas para atrair as pessoas, para tirar as pessoas de um caminho certo, de um caminho honesto. E essas ilusões que aparecem são só distrações no nosso caminho, para que nós não alcance o nosso propósito. E para que nós venha alcançar o nosso propósito, nós viver o nosso destino, Satanás nunca quer. Ele quer sempre nos distrair, ele quer sempre nos tirar de alguma forma ou de outra. Ele quer nos tirar desse caminho. Ele não quer ver ninguém prosperar, ele não quer ver ninguém ser feliz com sua família. Satanás não quer ver ninguém bem. A palavra fala que veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor tem as armas dele, o Senhor deixou as instruções para que todo esse laço de Satanás não venha nos atrapalhar. Mas cada um de nós entender e andar nesse caminho de obediência. A nossa função é obedecer o que Deus deixou para nós. Se nós obedecer o que Deus deixou, nada que Satanás veio fazer nos vai atingir, porque Deus vai estar conosco, Ele vai nos livrar, Ele vai nos guardar, vai nos proteger. Mas para isso precisamos ter uma consciência que nós precisamos de ter cura na nossa alma, nós precisamos de ter cura na nossa mente, ter controle emocional. Nós precisamos dominar as nossas emoções, nós precisamos dominar a nossa vida e não deixar que as preocupações nos dominem, não deixar que os medos nos dominem, porque tudo isso não vem de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida alegre, uma vida próspera, uma vida cheia de sabedoria, de conhecimento. E essa sabedoria, esse conhecimento, para nós adquirir, nós precisamos de buscar. A palavra fala que nós precisamos correr atrás, como se corre atrás de uma coroa muito valiosa. Então significa que nós não nasceu com ela. Nós precisamos de adquirir essa sabedoria, esse entendimento. E como que nós conseguimos isso? É buscando na palavra e obedecendo. É levar as coisas a sério e não brincar com as coisas que Deus deixou para nós. Assim nós vamos adquirir um conhecimento, uma sabedoria e nós vamos adiante. E aquilo que Satanás veio para fazer, que é matar, roubar e destruir, não tem poder de nos atingir. Porque a palavra fala que ele só tem poder de atingir o ser humano pelas brechas que nós damos. Então, se nós andamos numa vida reta, correta diante do Senhor, sem deixar brecha, Ele não vai nos atingir, Ele não vai nos destruir. Então, essa palavra que eu vou deixar aqui, alguns versículos, traz para nós esse conhecimento, esse entendimento. É uma palavra no livro de Provérbios, escrita por um homem que a palavra relata que não vai existir outro que foi sábio igual eu, que adquiriu riqueza também, que não vai existir outro na terra que vai ser mais próspero, mais rico do que ele, que é o rei Salomão, filho de Davi. E toda essa sabedoria que ele adquiriu, tudo que ele conseguiu, não foi à toa. Deus visitou ele já era um homem famoso, um homem cheio de dinheiro, um homem rico, que era filho
um dos maiores reis naquela época, que era o rei Davi, que tem uma história incrível escrita também na Bíblia. Então, no momento que Deus visitou ele, perguntou ele o que ele queria, ele falou que queria sabedoria para guiar o povo de Israel, que ele estava assumindo aquela direção ali de ser rei do povo de Israel. Ele só precisava de sabedoria para guiar aquele povo. E Deus agradou da resposta dele e deu ele a sabedoria, e tudo mais que ele teve ali foi Deus que deu. Por isso ele foi o homem mais rico da face da terra e mais sábio também. Então esse livro aqui de Provérbios, que eu vou deixar esses versículos aqui, traz o conhecimento para nós, traz a sabedoria. Só precisamos de acreditar e viver, colocá-la em prática no dia a dia. Eu vou deixar aqui alguns versículos que nos vai abrir a nossa mente e nos fazer entender como que funciona no dia a dia. A palavra fala assim, um conselho: filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como a sua irmã e o entendimento como o seu melhor amigo. Ele conservará você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela. Ao anoitecer, quando já estava escuro, aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outra vez na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu perfumei com mirra, óleo e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só volta daqui a alguns dias. Assim ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matador, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era com um pássaro que entra num açapão
sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Essa é uma palavra que está no livro de Provérbios, versículo 7, verso 1 em diante. É uma palavra que traz esse exemplo dessa mulher casada que age como uma prostituta. Essa palavra está dando conselho, falando que o homem que se envolver com uma mulher desse tipo está caminhando por um caminho mais curto, está caminhando para o caminho dos mortos. Então, essa é só apenas uma situação que um homem pode envolver nos dias de hoje, mas sabemos que trazendo para os dias de hoje há muitos caminhos errados. Essa palavra abrange aí outros caminhos. Sabemos que tem várias coisas que traz a destruição. E esses caminhos que traz a destruição, tudo são encantos trazidos pelas trevas para enganar, para nos distrair, para nos tirar do propósito, para nos tirar do caminho certo. E todo aquele que cai nesses encantos do dia a dia, dessas distrações do dia a dia, o caminho dele se encurta, ele caminha por caminho curto para o mundo dos mortos. Por quê? Porque a palavra relata que o caminho do pecado é a morte. Então fica aí uma palavra de alerta, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E essa palavra falando que nós nunca pode afastar da sabedoria, nunca esquecer desses conselhos. Então é uma palavra de conhecimento, uma palavra forte, uma palavra sábia que nós devemos pegar como exemplo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dá mais um dia abençoado, a graça dele. Senhor, eu entrego a Ti, ó Pai, essa palavra, que o Senhor possa abrir a nossa mente, ó Pai, espiritual, nos guardar, nos proteger desses caminhos tortos, desses caminhos errados, onde a palavra fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Desvia nós, ó Pai, desses caminhos errados e nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, guia os nossos passos. E cada um, ó Pai, que ouvir esse vídeo, dá o entendimento, abra a visão espiritual para entender, ó Pai, que esse mundo tudo é ilusão e tudo passará e nós precisamos de viver uma vida correta e reta diante de Ti. Te dou graça, Pai, te agradeço por mais um dia, por mais essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém, povo de Deus, que Deus nos abençoe. Fica aí essa palavra de reflexão, que Deus venha guiar os nossos passos a cada dia. Amém?